Então, muitas vezes, nós estamos na guerra espiritual, lutando com armas naturais, que não é páreo para uma guerra espiritual. Nós precisamos de armas espirituais para vencermos aquilo que é espiritual. Continuando ainda o texto, ele fala assim: pois as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Nós vamos ler um versículo que está em Efésios, depois de 2 Coríntios é Gálatas, depois de Gálatas, Efésios, no capítulo 6 e no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então ele está falando que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Então a gente está vendo aqui que Jesus deixou para nós essa armadura, para a gente tomar essa armadura, nos revestir dela, para podermos enfrentar o inimigo nesse dia que Paulo chama de dia mau, que é o dia que o inimigo se levanta, é o dia que vem pensamentos contra Deus, sentimentos contra Deus, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Voltando lá para 2 Coríntios, no capítulo 10, quando ele disse que essas armas não são carnais, e nós já vimos que não são, na referência anterior, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Que fortalezas são essas? São pensamentos que estão na nossa mente e que vêm para a nossa mente, conselhos de pessoas, ou um pensamento que vem. Esses pensamentos são contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos da palavra de Deus. Esses pensamentos existem para nós não obedecermos a palavra de Deus, para nós não conhecermos e nem buscarmos conhecer a palavra de Deus. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, ou lemos a palavra de Deus, um pensamento se apresenta para dizer: isso aí é besteira, isso aí é muito radical, isso aí é impossível de um ser humano fazer, isso aí não tem como acontecer. Isso porque nós já ouvimos de alguém. Como nós não combatemos na hora e repreendemos na hora da nossa mente, ou a gente nem sabia que tinha que repreender, eles se criaram dentro da nossa mente, porque as palavras são semente. Alguém falou isso para nós, ou nós lemos em algum lugar, ou veio esse pensamento e se criou uma fortaleza. Quando a palavra está sendo ministrada, eles aparecem na hora para falar assim: não, isso é besteira. Ou então, você precisa disso. Você é um ser humano. Você precisa fazer isso. Você precisa usar isso. Você precisa se distrair. Você não tem que perdoar essa maldade que te fizeram. Você tem que realmente rejeitar mesmo essa pessoa, e o que você puder fazer para prejudicar essa pessoa, você tem que fazer, porque essa pessoa foi muito ruim para você. Então isso tudo fica erguido na mente. Quando a palavra de Deus vem e começa a falar sobre o perdão,
O perdão que o próprio Deus nos deu ali na cruz do Calvário, quando Ele enviou Jesus para morrer a nossa morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós que tínhamos que ter uma morte eterna, mas Ele foi para lá morrer em nosso lugar. Então Ele estava nos oferecendo perdão, Ele estava rasgando a nossa ficha suja e nos dando uma ficha limpa para começar a viver, para começar uma nova história, um novo nascimento, um novo tempo, uma nova história, um novo caminho que nos reconciliou com Deus, pela cruz e pelo sacrifício de Jesus. Então, quando nós ouvimos isso e entendemos que como Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar a nós mesmos, porque Ele perdoou o que eu fiz, eu também tenho que me perdoar pelo que eu fiz. E perdoar as pessoas. Liberar perdão para aquela pessoa. Ah, mas o que ela fez foi horrível, mas o que nós fizemos também foi. E Deus perdoou a gente. Então, quando a gente entra nesse caminho de obedecer a palavra, as fortalezas vão se erguendo. Mas Paulo está falando aqui que elas existem, mas elas têm que ser demolidas. E como que elas vão ser demolidas e destruídas da nossa mente? Com o conhecimento da palavra de Deus. Então o texto fala assim: pois as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, 4, não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição das fortalezas. Então essas armas espirituais, que a palavra de Deus está nela, e ocupa a função da espada do Espírito. Então essas armas espirituais vão demolir essas fortalezas. Só o conhecimento da palavra vai colocar ela no chão e vai tirar ela da nossa cabeça. Isso é uma guerra que acontece na nossa mente. É um campo de batalha que está na mente. Então quem vencer vai viver aquilo que venceu. Se Jesus vencer, se a palavra dele vencer, nós vamos dar esse fruto. Nós vamos andar na verdade, vamos andar na palavra. Mas se quem vencer for o pecado, for os meus desejos, os meus sentimentos, nós vamos andar na carne, obedecendo a carne e fazendo a vontade da carne. Mas esse conhecimento vai demolir essas fortalezas. Não só isso. O versículo 5 fala assim: derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue, toda fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, essa armadura de Deus, essas armas espirituais, quando nós conhecemos essa armadura, nós começamos a vencer essas batalhas que tem na nossa mente, por causa de fortalezas que já estavam ali. Antes de você ouvir o Evangelho de Jesus, elas já estavam ali. Depois que você ouviu o Evangelho e entregou a sua vida para Jesus, você não tinha muito conhecimento. Então você ainda ouviu muita coisa que você não repreendeu por falta de conhecimento. Então aquilo tudo se ergueu. Aquilo tudo virou baluarte na nossa mente. Aquilo tudo viraram fortalezas na nossa mente. Que essas armas espirituais vão demolindo e destruindo e capturando os pensamentos que são contra Deus e levando esses pensamentos a obedecer a Cristo. Levando esses pensamentos
a desistir de ficar na nossa mente e na nossa mente ficar o pensamento que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a nossa mente é um campo de batalha. Porque se eu perder a batalha na mente, eu vou perder aqui fora. Porque todas essas fortalezas, como eu falei no começo, elas existem para eu não obedecer a Cristo e não obedecer a palavra de Deus. Porque a nossa vitória está em andarmos num caminho de obediência, que a palavra de Deus vai nos mostrando. Essas fortalezas existem para eu resistir à palavra. E as armas espirituais que Deus nos deu é para demolir as fortalezas que resistem à palavra de Deus. Então, à medida que elas vão sendo demolidas, o que vai acontecendo? Eu vou me rendendo ao Espírito Santo. Eu vou me rendendo à obediência de Cristo. Eu vou pegando aqueles pensamentos que não são de Deus e levando aqueles pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus. E é isso que muita gente não consegue vencer porque não entende, porque não conhece que existem as fortalezas. Eu vou te dar um exemplo de fortaleza. Existem as fortalezas e existe os pensamentos que são contra Deus, e essas fortalezas todas têm que ser demolidas. Vou te dar um exemplo. Faz de conta que você foi na casa de uma amiga sua. Você chegou lá, está conversando com a sua amiga. Você não conhece uma amiga dela, nunca viu essa amiga dela. Aí ela fala assim, ó, essa minha amiga, essa minha colega, ela é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa estúpida, uma pessoa que tem o nariz em pé, uma pessoa que tem um peito de pombo, uma pessoa que gosta de desfazer da outra. Você nunca viu essa amiga dela. Mas uma fortaleza já foi erguida na sua mente. Você já tem várias informações dela negativa. Você nunca viu essa moça. De repente a moça chega. Quando você olha para a moça, você já está com raiva dela. Ela não abriu a boca para falar nada com você. Ela não conversou com você. De repente aquilo tudo foi mentira. Ela não é nada daquilo, mas você já olha para ela com raiva. Você já começa a ter uma antipatia dela por causa de uma fortaleza que foi erguida antes dela chegar. É assim que o inimigo trabalha no mundo espiritual. Você está ouvindo uma palavra de Deus, uma palavra que vai te libertar, uma palavra que vai te santificar, uma palavra que é uma chave que vai dar uma virada na tua vida. Você está enguiçado, você não anda, você não se levanta, você não caminha, você não avança, e Deus está enviando uma palavra para você que vai te libertar. Mas quando a palavra vem, ela bate numa fortaleza contra a própria palavra que vai te libertar. Uma fortaleza que você já ouviu antes, tipo assim, esse negócio de palavra, de Deus falar, da palavra libertar, isso tudo é besteira, tudo é palhaçada. Se você nasceu assim, você vai ficar assim, porque pau que nasce torto, morre torto. Entendeu? Isso aí já faz parte da tua personalidade. Isso faz parte do teu caráter. Isso aí não vai mudar. Isso aí não tem jeito. Então, quando a palavra que você está ouvindo vem para te mudar, essa fortaleza se ergue. E agora? Agora começa o combate dentro da tua cabeça e dentro da tua mente.
Agora começa a batalha na tua mente para derrubar a fortaleza e você receber a palavra e ficar liberto, ou para a fortaleza continuar erguida. Agora, isso é uma coisa que eu venho batendo. Isso é escolha. Isso é uma decisão que você vai tomar na sua vida. A palavra de Deus, o conhecimento da palavra é uma armadura para você vencer isso aí. Para você pegar esse pensamento erguido e falar: eu não vou ficar com você. Eu vou ficar com o que a palavra disse. Eu vou acreditar na palavra de Deus. E eu vou me converter a essa palavra. E eu vou deixar essa palavra trabalhar em mim e produzir fruto de arrependimento. Eu vou deixar essa palavra me libertar, essa palavra me santificar. Isso é uma escolha que você está fazendo. Então você está levando o teu pensamento cativo à obediência da palavra de Cristo. Então você está demolindo essas fortalezas que impediam que você ficasse liberto. Você está jogando essas fortalezas por terra. A gente vai ver uma referência que está aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, Deus falou para ele o que a palavra ia fazer. O que a palavra ia fazer. O versículo 9 fala assim: então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha o que essa palavra faz. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares. E também para edificares e plantares. Então você está vendo aqui? Então a palavra arranca, a palavra derruba e a palavra destrói e a palavra arruina tudo que não é de Deus que está na nossa mente. Agora, e também para edificares e plantares. A palavra vai tirar tudo e a própria palavra vai colocar no lugar o pensamento de Deus, a direção de Deus e a vontade de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer isso. Como eu disse para você, tem que ter uma decisão, uma disposição interior, é uma atitude de querer derrubar essas fortalezas que estão na nossa mente contra Deus e a sua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós possamos tomar essa decisão, Senhor, de não mascarar a nossa dor, não mascarar quem somos, e enfrentarmos essa luta espiritual, essa guerra espiritual, para que vença a tua palavra, para que vença o teu plano na nossa vida, para que vença a tua vontade, não a nossa carne. Em nome de Jesus, que o Senhor venha demolir nessa hora fortalezas contra a libertação, contra a santificação, contra a cura, contra o plano que o Senhor tem na nossa vida. Todo esse principado de letargia, principado de procrastinação, de acomodação, de conformismo, que ataca a mente para nos manter, Senhor, nessas fortalezas, nós repreendemos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém?